Hoje nós vamos falar um pouco sobre Elohim e vamos ver o nosso papel nessa jornada da vida em relação a Elohim. Então vamos entender quem é Elohim. Primeiro nós precisamos saber que Elohim foi criado pelo absoluto, pela luz infinita, aquele que um dia teve o desejo de compartilhar tudo o que ele tinha. E como ele não conseguia compartilhar, porque ele era o todo, ele se esvaziou e dentro dele, então ele abriu um espaço. Nesse espaço, ele colocou ali uma parte dele para receber algo que ele tinha a oferecer. Por um tempo essa parte dele recebeu, mas ela viu que receber apenas não bastava, porque doar era melhor do que receber. Então ela desejou também doar, só que esse Criador absoluto não precisava receber. A partir desse momento, houve então o que a gente chama de Big Bang. Aparece então a criação dos mundos. Essa parte do absoluto que recebeu a negativa, ela se envergonha de continuar recebendo. Então agora ela precisa tomar uma decisão para cumprir com o desejo que ela tem, que é o desejo de doar. A partir desse momento, então, surgem as manifestações do Criador e elas, 72 manifestações do bem, passa a ter um outro lado, a dualidade. Essa parte do Criador, ela é criatura em relação ao Criador absoluto. Porém, ela é o nosso Criador. Então Elohim, ele é o nosso Criador. Dependendo do ponto de vista, ele é Criador ou criatura. Vamos falar em relação a nós. Quando isso aconteceu, dele ter que tomar uma decisão, surgiu nele então um complexo de inferioridade, porque ele se envergonhou de continuar a receber sem poder doar. Aí acontece a criação dos mundos da Kabbalah, que nós podemos ver na árvore da vida. Quem criou esses mundos foi a parte do Criador chamada Elohim, que são as 72 manifestações. Então ele cria o mundo Adam Kadmon, cria Atzilut e vai criando até chegar em nosso mundo asiático. Esse processo de criação teve o que chamamos de adensamento do quântico. Então tudo aquilo que era sutil passou por um processo que nós vimos do Bóson de Higgs e se transformou em denso. Que somos nós. Nessa hora que acontece essa quebra simbólica, gera-se então o que nós vemos aí de universos, planetas e aqui o ser humano. Foi criado então a humanidade. Esse mundo que nós vivemos, o mundo da matéria. Nesse mundo da matéria, nós estamos presos. E criamos um domo e chamamos isso de consciência robótica. Porque parece que estamos programados a fazer algo somente daquele jeito. E essa programação gera em nós o egoísmo. Então isso é um governo do egoísmo. Nós estamos vivendo aqui, essa consciência, porque nós tivemos uma amnésia mental, espiritual, quando nós descemos. Essas 72 manifestações do Criador, elas são o quê? Consciência divina, porém agora é fragmentada. Porque cada um de nós temos um pedacinho dela. Então, nós seres humanos, os planetas, universos, a natureza como um todo, somos Elohim.
fragmentados, divididos. Uma divisão simbólica falsa, porque na verdade, quando nós estamos falando de consciência, nós estamos falando de algo que está unido. É uma teia ligada a todo mundo. Nós estamos ligados a todos. Então, olhamos para a matéria e vemos a divisão. É isso aqui, ó. Com o adensamento, nós criamos uma barreira entre nós, seres humanos. Achamos que estamos divididos. Isso aqui é complexo de superioridade. O ser humano, ao contrário de Elohim, que teve um complexo de inferioridade, o ser humano tem um complexo de superioridade. Ele acha que é melhor do que o outro, sendo que na verdade ele é o próprio outro. Nós estamos ligados quanticamente e não podemos negar isso. Precisamos então fazer com aquilo que Elohim queria, que era doar. E é por isso que se fragmentou. Para quê? Para vir aqui, nesse mundo denso, e aprender a doar. A doar de si. A doar aquilo que ele tem de conhecimento. Esse caminhar nosso são forças dinâmicas constantes que mudam sempre. Estamos mudando dia a dia. Não somos mais o mesmo que éramos ontem. E assim a humanidade vai. Mas precisa chegar um momento da nossa autolibertação. Libertação do quê? Desse mundo matéria. Nós temos que abrir um caminho, olhar para além dessa zona robótica que nós estamos e deixar de ser escravos. Esse mundo que prende nós ao materialismo e faz com que nós agimos de maneira contrária ao que Êxodo 20, versículo 3 diz. Não tereis outros deuses além de mim. Nós produzimos outros deuses quando nós nos apegamos ao que é matéria. Nos apegando ao que é matéria, nós estamos criando outros Elohims que não são o Deus verdadeiro. Nós precisamos despertar em nós o nosso humano divino. E quando nós nos autolibertamos, nós estamos então criando esse humano divino. Mas para isso é preciso então o primeiro degrau. O primeiro degrau da escada que nós temos que subir na evolução, ele é o próprio Elohim. É quando nós reconhecemos que não estamos a serviço do nosso ego. Não estamos a serviço para satisfazer a nós mesmos. Estamos a serviço de quê? De entender que somos parte um do outro. Juntos nós somos um, e quando isso acontece, nós estamos religando com aquilo que pensamos que estamos fragmentados. Fazendo dessa forma, nós estamos ajudando o Elohim a se unir novamente, a se transformar um. Nós vamos estar nos formando uma unidade, um Errad, que é a consciência divina, voltando a ser Elohim, e Elohim vai voltar a ser um com o infinito. Então é isso que Jesus ensinou. Venha ser um comigo. Eu sou um com o Pai. Ele ensinou que nós devemos fazer esse processo, o processo da conexão com o Pai. Entender que nós somos uma fagulha, uma centelha de Elohim, e que Elohim é um pedaço do Pai. Dessa forma, nós vamos voltar à origem. A natureza fala de Elohim. O universo fala de Elohim. Elohim é a alma da natureza. E quando nós percebemos as forças físicas dessa natureza, nós percebemos Elohim agindo ali. A chuva, os trovões, os relâmpagos, as montanhas. Então, a natureza fala
por Elohim. O ser humano unido, fazendo o bem, ele fala por Elohim. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da nossa vida. Entender que nós estamos nessa caminhada, não podemos ser passivos, precisamos de ação para sair dessa amnésia que nós temos e voltar então a ser o errado. Deixar esse mundo matéria, que esse mundo aqui, ele apenas está nos aprisionando para agradar ao nosso ego. Nós temos que fazer a nossa conversão, a nossa metanoia. Nós estamos aqui nesse mundo, esse mundo é Elohim na última fase do seu adensamento, e a partir de agora é só voltar a ser quântico novamente. Dessa forma, nós nos ajudamos Elohim, e Elohim volta ao absoluto. Esse é o processo da nossa vida e o processo do trabalho que Elohim tem para fazer aqui.